Começando a sala virtual de hoje, o tema que nós vamos estudar se refere à vida física e vida espiritual. Nós vamos fazer aí algumas análises mais práticas e cotidianas, o que realmente implica o entendimento sobre a vida física e a vida espiritual na nossa vida cotidiana, na nossa vida de fé, na nossa vida de ascensão em direção à nossa relação cada vez mais próxima e íntima com Deus, os nossos pais celestiais. Eu já vou avançar para a próxima tela, onde a gente vai aí fazer uma revisão do que está lá no princípio divino. Então, são alguns conceitos só para a gente relembrar, para lembrar do funcionamento e principalmente depois, mais adiante, nós vamos ver aí a importância, o valor da vida física, da vida espiritual. A gente vai fazer esse estudo exatamente porque, na verdade, a gente ouve muita discussão no meio religioso, entre as religiões, essa discussão que acaba sendo uma discussão interdenominacional, principalmente dentro do cristianismo, com relação ao valor e principalmente também com relação à importância da vida física, muitas vezes em detrimento da vida espiritual, ou vice-versa, a importância e o valor da vida espiritual em detrimento, às vezes até mesmo deixando de lado a vida física. Então, às vezes, essa posição radical, priorizando uma em prejuízo da outra, seja ela a vida física em função da vida espiritual ou a vida espiritual em função da vida física, a gente vê que as pessoas acabam enveredando em formas, em estilos de vida que não são muito adequados, que não vão caminhar exatamente de acordo com aquilo que Deus almejava, que ele pretendia lá no seu ideal original de criação. Então vamos aos conceitos e depois a gente vai aplicar isso na reflexão em aspectos mais práticos. Então aí essa primeira parte a gente vai falar sobre o mundo substancial invisível e o mundo substancial visível centrando no homem. Isso está lá no finalzinho do princípio da criação, o primeiro capítulo do princípio divino. Basicamente, esse esquema começa bem ali no canto esquerdo da tela, onde você vai encontrar ali uma bolinha amarela com a palavra Deus. Então é a partir dali que começa toda essa reflexão. A gente diz no princípio divino, já no começo do princípio da criação, que Deus é um ser dual, é um ser constituído de características duais, as quais estão ali destacadas acima como caráter interno e abaixo forma externa, o aspecto interno, o aspecto externo. Na criação, quando Deus cria o homem, aí seguindo no fluxo do gráfico, ele vai aplicar as mesmas regras, ele vai utilizar os mesmos princípios, os princípios da criação, que são princípios que regem o próprio Deus, são aplicados na criação. Então ele cria o homem constituído também dessas mesmas características duais. Representando o caráter interno, o ser humano é constituído de mente, e representando a forma externa, o ser humano é constituído de corpo. Quando a gente remete isso na estrutura do universo, o princípio divino coloca essa mesma dualidade, esses mesmos aspectos duais na estrutura do cosmos, na estrutura do universo. A Bíblia, quando a gente lê os textos bíblicos, ela vai se referir a essa dualidade do universo, sempre fazendo menção aos aspectos céu e terra. Basicamente, que nós referimos no princípio divino como mundo espiritual ou mundo substancial e invisível, o céu, e a terra, o mundo substancial visível, ou mais coloquialmente falando, o mundo físico. Então, esses aspectos duais do universo, mundo espiritual e mundo físico, vão constituir aquilo que nós chamamos o cosmos. E existe, tal como em Deus e tal como do ser humano, a reciprocidade. Um dar e receber entre esses aspectos duais, ou seja, existe uma inter-relação, uma interdependência, uma complementariedade entre esses aspectos duais. Antes da gente seguir nessa reflexão, observe no gráfico alguns detalhes. Quando a gente está falando do mundo espiritual, ali na parte azul do gráfico, você vai ver acima algumas características pertinentes e relacionadas ao mundo espiritual. Especificamente ali ao mundo espiritual, a gente vê que o mundo espiritual é o mundo parceiro sujeito, ele é vertical, possui os atributos de infinito, eterno, transcendente de tempo e espaço.
enquanto o mundo físico, ali abaixo, as características que a gente atribui a ele. É o aspecto físico, sendo parceiro objeto em relação ao mundo espiritual. Ele estaria na posição horizontal e possui como atributos os aspectos de um mundo finito, temporário ou momentâneo. Ele é restrito, limitado ao tempo e ao espaço. Então, esses dois aspectos bem distintos das realidades espiritual e física, somadas, harmonizadas através do dar e receber, a gente chega ao que nós chamamos de cosmos. O ser humano, vamos ali um pouquinho mais à direita desse gráfico, a gente vai observar que o ser humano, inserido nesse modelo de mundo espiritual e mundo físico, ele passa a ser o habitante dessas duas realidades. Também nós falamos, alguns aspectos relacionados ao homem, que é o ser que habita nas duas realidades, ou seja, no mundo espiritual, o ser humano habita como um homem espiritual e no mundo físico ele habita como o homem físico. Por isso, por ser um ser que habita essas duas realidades, ele possui as seguintes posições: microcosmo substancial de todo o cosmos, ele é mediador e centro de harmonia e também assume a posição de dominador dos dois mundos. São alguns atributos. Essas são as posições que o ser humano assume dentro do cosmos a partir do princípio divino. A relação entre o homem físico e o homem espiritual é isso que nós vamos dar ênfase. Então, toda essa análise que a gente fez até agora, o objetivo basicamente é chegar nesse ponto. Nós identificamos através do princípio divino que o ser humano é um ser de uma realidade dual também. Ou seja, ele possui a realidade espiritual, a sua estrutura espiritual, o seu homem espiritual, mas também possui a sua realidade física, que se relaciona com o mundo físico. Até do gráfico você pode identificar que a forma como o homem físico se relaciona com os elementos do mundo físico é através dos 5 sentidos, tal como também lá em cima o homem espiritual habitando na realidade espiritual, no mundo substancial e invisível, se relaciona com essa realidade também através de 5 sentidos, estes agora espirituais. Então aí você observa no gráfico que a relação entre o homem espiritual e o homem físico também é uma relação de dar e receber, é uma relação de complementariedade, de interdependência, aonde um depende do outro, um se desenvolve no outro. Basicamente a relação que você observa ali, a gente colocou no gráfico as palavras entre parênteses ali, abaixo do homem físico a palavra árvore e acima do homem espiritual a palavra fruto. Basicamente, de uma forma bem simplória, a reflexão e a analogia que a gente está fazendo é essa. O homem físico corresponderia em relação ao homem espiritual à árvore, e o homem espiritual em relação ao homem físico corresponderia ao fruto. Qual a interdependência? Basicamente, a árvore é sobre ela que vai gerar o fruto. O fruto é resultado do desenvolvimento adequado e pleno da árvore. Assim que a árvore se desenvolve, amadurece, cumpre o seu ciclo de vida, o ápice do desenvolvimento dessa árvore é florescer e aí gerar os frutos, perpetuar a vida através das sementes que estão ali representadas no gráfico através do homem espiritual. Uma referência que eu gostaria só de fazer aí, eu coloquei 2 passagens bíblicas lá do livro de Mateus, uma no capítulo 16, versículo 19, e outra lá no capítulo 18, também versículo 18. Basicamente, se refere àquelas palavras de Jesus quando ele fala para Pedro, que o que ele ligasse na terra seria ligado no céu e o que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Basicamente, a gente usa essas 2 passagens no estudo do princípio divino para fazer essa relação da interdependência do homem espiritual e do homem físico. E mostrando claramente que, na verdade, o homem físico é a base sobre a qual o homem espiritual se desenvolve. Basicamente, nessa primeira análise desse gráfico, o objetivo era esse, Só relembrar aquilo que já está lá no princípio divino, no estudo do primeiro capítulo do livro do princípio divino, a gente tem ali no conteúdo essa explicação que está aí nesse gráfico. Eu vou seguir para a próxima tela para a gente dar continuidade nessa análise. Vamos para a próxima tela? Então, aí pegando aquele detalhezinho do finalzinho do gráfico, quando nós falamos ali do homem físico, do homem espiritual, agora a gente dá uma expandida nessa estrutura para analisar um pouco mais detalhadamente o relacionamento entre o homem físico e o homem espiritual. Basicamente, você tem aí na tela aquele modelo que a gente colocou na tela anterior. O homem físico é constituído também de características duais, mente e corpo físico, e o homem espiritual também é um ser de características duais, mente e corpo espiritual. Existe uma inter-relação, existe um dar e receber, existe uma complementariedade entre esses 2 elementos, a minha estrutura física e a minha estrutura espiritual.
Antes da gente falar propriamente dessa inter-relação, essa interdependência entre as duas realidades do ser humano, observe ali que cada um deles possui nutrientes, possui elementos que ele absorve do mundo no qual ele está inserido. Então vamos pegar ali o homem físico um pouco mais à esquerda da tela. Você observa que eles têm dois tipos de elementos que vão nutrir, que vão alimentar, que são a base para o crescimento e desenvolvimento da estrutura do corpo físico, da mente física, do ser humano, fisicamente falando. Elementos positivos que agem sobre o corpo do ser humano, por exemplo, estão ali o ar, a luz. Elementos negativos, ou seja, aqueles que o homem precisa agir sobre eles. Ali no caso exemplificado está a comida, a água. Na estrutura espiritual é semelhante, apesar de uma estrutura diferente, mas a estrutura espiritual também é substancial, por isso ela também demanda nutrientes. Elementos positivos que vão agir sobre a estrutura do ser espiritual para o seu crescimento são, primeiramente, elementos de vida que nós chamamos elementos de Deus, exemplificado aí como princípio de Deus e principalmente com a força do amor, elemento vital, fundamental para o desenvolvimento e o crescimento do ser espiritual. E o elemento negativo, na verdade, ele é o elemento que vai determinar, que vai definir a relação entre o homem físico e o homem espiritual. E esse elemento nós chamamos elemento de vitalidade. Um elemento que o corpo espiritual precisa para o seu desenvolvimento, mas ele na verdade é produzido na estrutura do corpo físico através das suas ações. As ações praticadas com o corpo físico vão produzir os elementos de vitalidade, nutrientes esses que vão propiciar o crescimento do corpo espiritual. Basicamente a coisa funciona assim: aqueles elementos de vida, de princípio e principalmente de amor que nós recebemos espiritualmente a partir de Deus, nós devemos usar através do nosso corpo físico, através das nossas ações, as nossas realizações, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Essas ações, sendo boas, estarão produzindo bons elementos de vitalidade que vão permitir o crescimento do corpo espiritual com saúde e plenitude. As más ações, por outro lado, vão estar produzindo elementos de vitalidade ruins, elementos de vitalidade negativos que vão, na verdade, comprometer, prejudicar, impedir o pleno e total desenvolvimento da estrutura espiritual. O que o corpo espiritual devolve para o corpo físico? Logo acima ali você pode observar que nós chamamos este elemento de elemento espiritual vivo, ou seja, é ele que vai nutrir através de motivação, ânimo, inspiração, o desenvolvimento físico baseado em elementos espirituais que são enviados pelo Espírito após receber os elementos de vitalidade através das ações do corpo físico. Basicamente, para ilustrar, eu citei aí uma passagem lá do capítulo 2 do Gênesis que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Muito simples, mas ela esclarece e já dá para a gente uma luz sobre a inter-relação, o relacionamento entre o homem físico e o homem espiritual, ou seja, no fundamento do corpo físico, do pó da terra que Deus fez o homem, depois ele sopra a vida nas narinas, ou seja, primeiro eu preciso da estrutura física para dar depois o surgimento para o ser espiritual, a possibilidade desse ser espiritual existir e se desenvolver. Vamos avançar para a próxima tela, que aí a gente vai melhorando esse conceito nos aspectos mais práticos que nós queremos conversar aqui hoje. Na próxima tela a gente vê aí sobre o crescimento do homem espiritual. Então, depois de estabelecer essa relação entre o homem físico e o homem espiritual que nós mencionamos na tela anterior, a gente vai aqui fazer uma visualização de como se processa o crescimento do homem espiritual. No fundamento do homem físico, o ser espiritual vai crescer através daquilo que também está descrito lá no princípio divino com relação ao período de crescimento para os seres criados. Período esse que nós chamamos o período de crescimento, estruturado em 3 estágios, conhecidos como formação, crescimento e aperfeiçoamento, ou seja, as 3 etapas necessárias para o crescimento de todo ser de acordo com o princípio de criação de Deus. Basicamente, então, a estrutura é essa: o homem vai crescendo espiritualmente no fundamento do homem físico, passando por esses níveis. Lá no estágio de formação, o espírito, nesse nível de crescimento, ele vai se chamar espírito de forma, e a realidade do mundo espiritual no qual ele está vivendo nós chamamos de mundo espiritual do nível de espírito de forma.
Aí, seguindo, no próximo estágio, o estágio de crescimento, o espírito que cresce até esse nível, nós chamamos de espírito de vida, e a região do mundo espiritual que ele habita nesse nível de crescimento, de acordo com Lucas, lá no capítulo 23, é o paraíso. Por fim, no estágio de perfeição ou de aperfeiçoamento, o nível espiritual que o ser humano alcança nesse estágio é o que nós chamamos espírito divino, e a região do mundo espiritual que ele vai habitar é o reino do céu. Essa é uma discussão bastante sucinta, a gente não vai se estender, é só a título de revisão daquilo que a gente também já estuda detalhadamente no primeiro capítulo do Princípio Divino, Princípios da Criação. Vamos avançar para a próxima tela? Aí agora nós vamos entrar propriamente no tema que nós queremos abordar. Em primeiro lugar, nós queremos falar sobre a importância da vida física. Algumas religiões dão muita ênfase na importância da vida espiritual e acabam deixando de lado a vida física, ou então relegam a vida física a um segundo plano, a uma coisa que às vezes acaba até sendo depreciado o seu valor, porque isso aqui é temporário, é mundano, é cheio de problemas, aqui o ser humano só vem para sofrer, aqui só vem as situações de percalço e obstáculo na vida humana, mas depois, com a glória de Deus e a ressurreição, a salvação de Cristo, nós vamos viver uma vida espiritual plena de felicidade e tal. Então as pessoas transferem todos os seus sonhos, as suas esperanças e principalmente a importância somente para a vida espiritual, deixando de lado muitas vezes e depreciando e desvalorizando a vida física. E aqui a gente vai ressaltar a importância dessas duas realidades. No primeiro momento nós vamos falar então sobre a importância da vida física. Primeiro ponto que a gente tem que ressaltar aqui é que o homem espiritual cresce e se aperfeiçoa através do homem físico. Então é um ponto muito importante que a gente tem que enfatizar, que a gente precisa novamente aqui frisar. Tal como a gente acabou de comentar aí nas telas anteriores, deve ter ficado bem claro, mas aí vem um dos primeiros e mais importantes itens para a gente entender a importância da nossa vida física. O homem espiritual cresce e também se aperfeiçoa através do corpo físico. Sem o corpo físico, não há como o homem espiritual crescer. É impossível se falar em aperfeiçoamento da vida espiritual sem a vida física, porque é na vida física, de acordo com o princípio da criação, que nós podemos concluir os 3 estágios do período de crescimento. Todos os seres, nós seres humanos também estamos incluídos, principalmente no que diz respeito à vida espiritual, nesse processo de crescimento, passando através dos 3 estágios de crescimento. Nós vimos na tela anterior detalhadamente como é esse processo, e aqui fica enfatizado que esse processo só pode ocorrer, ele só vai ocorrer de fato fundamentado e alicerçado na vida física. Não há crescimento sem a vida física. Segundo ponto, a vida na Terra é a possibilidade, é a oportunidade para que cada um de nós possamos aperfeiçoar os 4 grandes reinos do coração. Quando nós juramos lá no juramento aperfeiçoar as 4 grandes realidades ou os 4 grandes reinos do coração, lembra quando estudamos o juramento da família, você fala lá sobre o amor filial, o amor fraternal, o amor conjugal, o amor paternal. Aonde eu realizo isso? Eu tenho possibilidade de fazer isso no mundo espiritual? De jeito nenhum. Isso é possível somente, única e exclusivamente na vida terrena. É a vida física. A vida na Terra, a possibilidade de aperfeiçoarmos esses 4 reinos do coração. Quando falamos isso, basicamente nós estamos dizendo o quê? É no mundo físico, é na vida física, é na realidade física que nós podemos, de fato, concreta e substancialmente, experimentar o amor verdadeiro. Dentro dessas 4 facetas, dentro desses 4 nuances do amor verdadeiro, que é os reinos do coração. E por conseguinte, passando por cada um desses reinos, aperfeiçoando cada uma dessas realidades, por conseguinte, nós estaremos aperfeiçoando o amor verdadeiro. Eu posso fazer isso no mundo espiritual? De jeito nenhum. Isso só é possível de se realizar na realidade terrena, na vida física. Então aqui fica mais ainda enfaticamente definido que nós temos que valorizar cada vez mais a vida física. Cuidar da nossa vida física, zelar pela nossa vida física, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, porque ele é um instrumento
ele é a ferramenta, ele é o equipamento que Deus nos permitiu, que Deus nos concedeu para que nós possamos dar possibilidade de crescimento e perfeição para o nosso ser espiritual, através do aperfeiçoamento dos 4 grandes reinos do coração, experimentando e, mais do que isso, aperfeiçoando o amor verdadeiro. E por fim, e mais importante por conta da queda, a redenção dos pecados, a salvação do ser humano só pode ser feita na terra. Não tem como a gente almejar a salvação nos liberando de todas as sequelas e mazelas que a queda nos acarretou, seja através dos pecados, seja através das naturezas decaídas. Não é possível redimir esses problemas, não é possível liquidar essas mazelas sem a vida na terra, porque a liquidação de tudo isso, do pecado e também das naturezas decaídas, sem fazer condições de indenização. E condições de indenização só são possíveis de serem realizadas no fundamento do corpo físico. Então essa é a importância da vida física. A oportunidade de, através dela, podermos dar crescimento para o nosso ser espiritual, podermos aprimorar o amor, aperfeiçoar o amor verdadeiro, alcançando até mesmo o coração de Deus, através de experimentar o coração paternal, e principalmente no que diz respeito à salvação ou à restauração, através das condições de indenização, sempre no fundamento do corpo, sempre no fundamento da vida terrena. Então a nossa vida aqui na Terra é fundamental, é essencial. Nós precisamos entender o valor e trabalhar esse momento. Apesar de ter todos aqueles atributos que nós mencionamos numa tela anterior, ele é finito, ele é temporário, ele tem restrições ao tempo e ao espaço. Conforme o tempo vai passando, o corpo tende a sofrer o resultado da deterioração com o envelhecimento. Ainda assim, tudo isso precisa ser ponderado de forma a reconhecer o valor da vida física com relação a esses aspectos que nós estamos mencionando aí nessa tela. Vamos avançar para a próxima tela, que ainda temos mais alguns pontos a frisar aí em relação à importância da vida física. Então vamos lá. Nós falamos que é no fundamento da vida física que ocorre o nascimento do ser espiritual. Lembra, a gente acabou de citar ali novamente na tela anterior aquela passagem dos Gênesis, quando fala que do pó o homem foi feito e depois em suas narinas foi soprado vida e ele se tornou uma alma vivificante, ou seja, um ser espiritual. Então o homem físico é através dele e simultaneamente com ele que ocorre o nascimento do nosso ser espiritual. Quando Deus falou para Adão e Eva as bênçãos do Gênesis 1:28, quando ele fala de crescer, multiplicar e dominar, a multiplicação está se referindo a seres espirituais. Quando um homem e uma mulher se unem em amor, centralizados em Deus, abençoados por Deus, a concepção de uma nova vida não se dá apenas na esfera física. Não é apenas um novo ser físico que está sendo gerado, mas há o nascimento de um novo ser espiritual. Uma pessoa única que nunca existiu antes e que nunca vai repetir a sua existência no futuro. As peculiaridades e individualidades que estão contidas naquela pessoa nunca mais se repetirá novamente na história humana. Então esta é uma qualidade que o ser humano possui. E isso dá grande importância para a vida física de cada um de nós. Outro ponto para a gente mencionar sobre isso é o seguinte: a vida na Terra determina a vida no mundo espiritual. Então a gente observa que a vida do ser humano, no dia a dia, aquilo que nós fazemos cotidianamente, é o que vai determinar, é o que vai definir a nossa vida espiritual. Basicamente, aí abaixo a gente já tem uma explicação melhor. A vida física, se ela é conduzida, centralizada no bem, através da prática de boas ações, o homem espiritual se torna bom e ele estará destinado a ir para o céu, alcançando e galgando níveis cada vez mais elevados. O inverso disso também é verdadeiro, ou seja, ainda também na vida física, se o ser humano opta por conduzir uma vida do mal, ele vai se tornar um homem espiritual mau, fadado e destinado a caminhar em direção ao inferno. Então, o homem espiritual é o melhor produto da vida, é aquilo que cada um de nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. Nós forjamos a realidade do nosso ser espiritual dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, através das nossas próprias ações. Então, a conclusão que a gente pode chegar nessa reflexão qual é? Por que o homem precisa viver na bondade? Por que as religiões enaltecem e incentivam as pessoas à prática do bem? Exatamente por uma única razão, porque o mundo espiritual existe,
porque a vida espiritual é resultado daquilo que nós vivemos aqui na vida física. Por isso, aquilo que nós fazemos aqui determina, define, vai determinar como será a nossa vida na realidade espiritual. Vamos avançar para a próxima tela? Vamos falar agora aí, a partir dessa tela, sobre a importância do homem espiritual. Acho que ficou bem claro aí nas telas anteriores a importância da vida física, da nossa vida na realidade física, e a partir de agora, então, nós vamos ver a outra dimensão, a importância do homem espiritual ou da vida espiritual. Primeiro aspecto que a gente precisa considerar aí como preponderante nessa valorização da vida espiritual é que o ser humano foi criado para ser dono do mundo espiritual. Por que ele foi criado para ser dono do mundo espiritual? Por que nós podemos fazer essa afirmação? Porque basicamente tudo aquilo que a gente já estudou ao longo aí do princípio divino, através de todo o conteúdo do princípio divino, a gente observa que as demandas de Deus, as mais elevadas demandas de Deus, estão todas elas direcionadas para o ser humano. Quando ele criou todos os seres, foi só para o ser humano que ele deu as 3 grandes bênçãos. Foi só para o ser humano que ele deu o mandamento de não comer do fruto. Tudo isso buscando, esperando, almejando que o ser humano se tornasse o dominador do amor, se tornasse o parceiro objeto do amor de Deus, aquele com quem Deus poderia estabelecer o mais íntimo e profundo relacionamento de amor. A gente sempre se refere às palavras do verdadeiro Pai, dizendo que a verdade mais fundamental do universo é o relacionamento de pai e filho, ou seja, Deus é os nossos pais e nós, seres humanos, somos os seus filhos. Então essa é a dádiva mais elevada que Deus nos concedeu, experimentar, e não apenas experimentar, mas ser também dotados da capacidade de amar tal como Deus ama. Por quê? Porque não somente ele queria que nós fôssemos proprietários, donos do amor, mas principalmente porque ele queria que nós fôssemos donos do mundo espiritual. Segundo ponto, sujeito do homem físico. Nós falamos lá naquele gráfico anterior, colocando o ser humano na estrutura homem físico e homem espiritual, nós falamos, entre outros aspectos, dessas características duais. No relacionamento de complementariedade do dar e receber, que existem posições de parceiro sujeito e parceiro objeto. E isso fica bem claro quando falamos que o homem espiritual, a realidade espiritual da minha existência, ela é o parceiro sujeito em relação à minha estrutura física, ao meu homem físico, que fica na posição de parceiro-objeto. Então essa posição subjetiva, por si só, já coloca uma importância maior ainda sobre a nossa realidade espiritual, sobre o homem espiritual e a vida espiritual que todos nós temos. Terceiro ponto aí que a gente pode usar como enaltecedor da importância do homem espiritual é o aspecto de que, através desta realidade, o ser humano é capaz de se comunicar com Deus. E essa comunicação, ela se torna cada vez mais íntima, cada vez mais próxima, cada vez mais entrelaçada a partir do momento que o ser humano vai galgando aqueles níveis que nós mencionamos anteriormente. Na ascensão do ser espiritual, passando pelos estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, passando pelos níveis de espírito de forma, espírito de vida, até alcançar o estágio de espírito divino, nós passamos a viver como Deus vive, através da assistência. Aquela lógica que nós aprimoramos através do amor verdadeiro e vai definir um estilo de vida que nós dizemos que é o viver para o benefício dos outros. Essa é uma característica fundamental, aprimorada e desenvolvida através da nossa realidade e existência espiritual. Quarto ponto, a vida é eterna. Então, outro aspecto que a gente mencionou também numa tela anterior. Dentro daquela relação entre o cosmos, o aspecto do mundo substancial invisível, ou o mundo espiritual, e o mundo substancial visível, ou o mundo físico, nós dissemos que um é temporário, restrito ao tempo e ao espaço, enquanto o mundo espiritual é um mundo transcendente de tempo e espaço, ou seja, é o mundo da eternidade. É um mundo que vai continuar indefinidamente. E todos os tesouros, todas as coisas que nós acumulamos positivamente, são coisas que nós guardamos conosco por toda a eternidade. Quinto item, mesma forma que o homem físico. Então, a sua aparência é semelhante, a sua estrutura transcende tempo e espaço, e ela então tem alguns aspectos que te dão algumas vantagens em relação ao homem físico. O homem físico é muito importante, sim, mas ele tem alguns aspectos. A restrição ao tempo e ao espaço vai dar a ele um tempo de duração, o que não ocorre na realidade espiritual. Sendo essa realidade transcendente de tempo e espaço, ela não vai sofrer todo o processo que o corpo físico
físico sofre de envelhecimento e finalmente culminando com a sua morte. Sexto aspecto, a vida inteira é automaticamente gravada no homem espiritual como se fosse um filme. Então é o que a gente mencionou, inclusive numa tela anterior, dizendo que tudo aquilo que nós fazemos na vida física são determinantes para aquilo que nós vamos vivenciar na realidade espiritual, no homem espiritual. Então fica óbvio que tudo aquilo que você foi construindo de realizações vão sendo gravados e vão sendo os aspectos que vão conformar, que vão definir a qualidade da sua existência espiritual, a qualidade da estrutura deste homem espiritual. Vamos avançar para a próxima tela? Então, voltando num outro ponto ali que a gente mencionou anteriormente, só para a gente relembrar e frisar ali que é muito importante essa compreensão. Como são determinados o céu ou o inferno? Normalmente as religiões têm aquela ideia do juízo final e o tribunal, onde nós vamos todos estar diante de Deus, o juiz que vai definir se eu vou para o inferno e se eu vou para o céu. Só que, na verdade, essa é uma ideia errônea. Quem realmente define para onde ir sou eu. Se eu vivo, como nós já mencionamos nas telas anteriores, uma vida de egoísmo, se eu vivo uma vida de autocentralidade, se eu possuo uma consciência egoísta, o que eu estou fazendo? Praticando más ações. Às vezes, em detrimento e prejuízo de outras pessoas, eu estou procurando o meu próprio benefício. Isso vai contra o princípio de Deus, aquela lógica do amor verdadeiro de viver para o benefício dos outros. E aí, natural e automaticamente, eu já estou definindo o destino para o qual eu me encaminharei. Ou seja, o inferno não é algo que é imposto a mim, mas é uma opção que eu faço pelo estilo de vida que eu vou conduzir. O inverso disso é verdade com relação ao céu. Se eu pratico de forma altruísta uma vida de amor verdadeiro, ou seja, uma vida de beneficiar os outros, obviamente eu estou também definindo como objetivo, como destino final da minha existência, o céu ou os níveis cada vez mais elevados da realidade espiritual. Então, quem determina céu e inferno? Na verdade, quem determina o destino da minha vida espiritual sou eu mesmo. E como isso é determinado? Basicamente pelo estilo de vida que eu conduzo na minha vida terrena. Então voltamos a enfatizar que a vida terrena é determinante da realidade espiritual. A minha vida espiritual é interdependente. Eu dependo da minha vida física, o que eu faço com o meu corpo físico, como eu conduzo a minha vida cotidiana na realidade física. Isso vai, aos poucos, acumulando os itens que vão definir se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa autocentrada, uma pessoa constituída de uma consciência mesquinha e egoísta, ou seja, uma pessoa fadada a habitar no inferno. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, se eu sou uma pessoa altruísta que vive para o benefício dos outros, tendo sempre uma consciência altruísta, para onde eu estou me determinando a ir? Eu estou me determinando a ir para o céu. Então, basicamente, isso é importante a gente frisar bem claro, né? A gente não pode legar isso para terceiros. Eu não posso terceirizar o destino da minha vida espiritual dizendo, essa ou aquela religião, essa ou aquela ação, essa ou aquela pessoa vai definir se eu vou para o céu e para o inferno. São as ações diárias, cotidianas, minuto a minuto, instante a instante, que eu pratico na minha vida física, são os determinantes do destino da minha vida espiritual. Avançando para a próxima tela, ainda falando sobre isso, né? A gente pegou aí uma passagem bíblica para ilustrar bem claro isso que a gente acabou de mencionar. Lá no livro de João, no capítulo 17, tem uma passagem, um trecho que diz assim, lá no versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então é na terra. Se você tem que glorificar a Deus, faça isso aqui. E a consumação disso aqui na terra vai definir o resultado final lá no céu. Então não adianta, né? Algumas pessoas levam a vida naquela ideia de que depois na última hora, no último instante, eu vou lá e me converto, me arrependo, peço misericórdia de Deus e aí Deus vai me propiciar a salvação e a redenção dos meus pecados. Tudo aquilo que eu faço cotidianamente na terra e a consumação disso, a conclusão disso de forma plena, ainda na terra, é o que vai definir, é o que vai determinar a minha vida espiritual. Vamos avançar para a próxima tela?
Agora, para ilustrar alguns detalhes e alguns macetes aí na importância da vida espiritual aqui na vida terrena, essa inter-relação que nós precisamos conduzir, eu peguei alguns trechos aí do discurso que o Reverendo Moon deu lá no dia 27 de novembro de 1978, intitulado Como Obter Ajuda Espiritual. São algumas dicas, é um trecho, não é todo o conteúdo, a gente pegou algumas citações para constituir alguns conceitos aí, ajudando-nos na nossa vida terrena cotidiana a fazer com que a nossa vida espiritual possa se desenvolver e se conduzir cada vez mais ascendente, crescente, sempre num processo evolutivo. Eu vou fazendo a leitura e se no conteúdo a gente achar algum ponto, a gente vai comentando. O mundo espiritual está sempre ao seu redor, ouvindo e atento. Esteja sempre ciente que ele está ao seu alcance. Se você se mantém pensando desta forma, então será capaz de controlar suas circunstâncias. Faça de si mesmo um diapasão, ressoando e vibrando em sintonia com a frequência de Deus. Ressoe com o altruísmo de Deus. Se você participa dessa ressonância com Deus, então quando você vê alguém, será automaticamente capaz de sentir que tipo de pessoa ela é. Às vezes você será capaz de ver o seu próprio ser espiritual com os seus próprios olhos. Treine e se discipline para desenvolver essa capacidade. Se você vive desta forma, sempre será capaz de agir da forma correta, quando surgir uma emergência. Avançando para a próxima tela, seguindo na leitura, você descobrirá o sentido de transcendência. Você se tornará altruísta, sentindo o poder de sua mente e do seu corpo se atraindo em harmonia. Por isso, a palavra-chave para esse tipo de vida é respeito. Respeite todas as coisas como coisas santas. Respeite todos os homens como homens santos. Respeite-se como uma pessoa santa. Respeite a sua mente como santa. Respeite o seu corpo como santo. Dedique profundo respeito a todas as pessoas, não importa que tipo de pessoa ela possa ser. Como um filho, seja sempre respeitoso com uma pessoa mais velha. Pense sobre suas palavras 3 vezes antes de proferi-las e sempre tenha uma atitude humilde. Avançando para a próxima tela, seguindo na leitura, sempre compartilhe com os outros a melhor coisa que você tem. Esvazie o seu bolso para dar. Então você merecerá o melhor resultado. Se não faz o bem para o seu colega, você não terá sono. Se você fez o bem, então sua mente repousará em paz. Desembale os elementos sujos dentro de você e os limpe. Abra a bagagem de sua mente e olhe o que você encontrará lá. Não abrigue sentimentos egoístas. Se arrependa publicamente por qualquer sentimento egoísta que você possa ter ostentado. Pratique a virtude da mansidão. Se você se esforça para desenvolver essas atitudes, então o mundo espiritual deve descer para auxiliá-lo. O mundo espiritual está utilizando muitos canais pelos quais pode descer e participar na providência de Deus. Eles escolherão primeiro o melhor para utilizá-lo. Então olha que interessante, né? Eu acho fantástico essa reflexão aí para a gente analisar e ponderar como é a nossa vida. Mas vamos avançar para a próxima tela? Seguindo na leitura, em qualquer igreja, um verdadeiro líder deve ser capaz de mobilizar o mundo espiritual. Quando você tocá-lo, todos os tipos de fenômenos começam a ocorrer, alguns muito estranhos, alguns maravilhosos. Não seja manipulado por eles, seja o sujeito sobre eles. Não se deixe guiar por fenômenos estranhos. Antes disso, você pode ter enfrentado todos esses desafios sozinhos, mas agora você já tem um claro entendimento. Você já conhece o segredo de obter o poder do mundo espiritual. Testemunhe aos outros, derramando todo o seu coração, toda a sua alma e sua mente para eles. Quando eu estava no campo de prisão, eu orava e prisioneiros apenas vinham até mim e ficavam ali. Quando eles eram apresentados para mim através da minha condução do mundo espiritual, eles se apegavam a mim. Olha que interessante, né? A capacidade de trabalhar com o mundo espiritual. Não sendo trabalhado pelo mundo espiritual ou manipulado, mas trabalhar em parceria, em dar e receber em reciprocidade com o mundo espiritual. Indo para a próxima tela, seguindo a leitura, uma pessoa sábia pensa assim: eu tenho somente um curto tempo para viver. Dentro desse tempo, eu devo me preparar para a eternidade. A forma como eu viverei nos próximos 2 anos será um modelo para a minha vida eterna. Então faça explodir o seu sentimento de amor.
Ame a Deus, ame as outras pessoas como Deus. Por um dia inteiro, durante 24 horas, derrame toda a sua energia por alguém. Se você amar uma pessoa assim, embora possa morrer cedo, você terá feito a mais elevada realização em toda a eternidade. Então, quando Deus dá a você mais tempo para viver, sua resposta será imensa gratidão. Empurre-se para viver mais plenamente. A pessoa que espera morrer e então recebe mais vida, repousa na mais plena gratidão. Deixe para trás algo do que Deus possa se orgulhar. Cada momento é tão precioso, não há tempo para preocupação ou frustrações. A pessoa que reconhece que a vida terrena é curta, comparada com a vida na eternidade, e deste modo condensa suas realizações, essa é de fato uma pessoa sábia. Vamos avançar para a próxima tela para seguir a leitura. Seguindo a leitura, quando você dá aos outros, não pense que está dando a eles a partir do seu próprio bolso. Dê como se isto fosse proveniente de um tesouro celeste. Então, a pessoa que está recebendo de você, de fato, está recebendo de Deus. Então, o mundo espiritual pode auxiliá-lo. E Deus lembrará todas as coisas e as retornará para você multiplicada em 10 vezes. O que quer que você faça, pense que está conduzindo isto com a paternidade de Deus. Sinta que você é o segundo Senhor e derrame todo o seu amor nisso. Aquele que mais ama todas as coisas é o verdadeiro Senhor. Quando dá amor, você alcançará valor infinito. Palavra dos verdadeiros pais. Adiu. Conteúdo fantástico, é um trecho pequeno, algumas extrações e citações, a título de mostrar a importância da nossa vida cotidiana, aquilo que eu faço aqui na Terra, que é, na verdade, o alicerce, a base para o desenvolvimento da minha vida espiritual. Como nós devemos conduzir uma vida espiritual ainda aqui na Terra, ainda aqui na nossa vida terrena. Esse trecho é completo, eu sugiro para você a leitura dele completo, mas eu acho que essas pequenas citações que a gente colocou aí já nos dá uma clara visão de como realmente é importante a nossa vida terrena e a condução de uma vida espiritual ainda aqui na Terra, nos preocupando exatamente nos aspectos que vão realmente definir a qualidade da nossa vida espiritual. Basicamente, ele fala ali sobre amor verdadeiro. Apesar de dar bastante ênfase ali na palavra respeito, dizendo que nós devemos respeitar as pessoas, respeitar a mim mesmo, respeitar a minha mente, respeitar o meu corpo. Enfim, a minha vida precisa ser usada diariamente, constantemente, diuturnamente para o desenvolvimento da minha vida espiritual. Esse era o conteúdo que eu queria explorar com vocês hoje. Agradeço aí a sua atenção. Espero que isso seja esclarecedor, que possa inspirar você. Vou avançando aí para a próxima tela. Encerrando essa sala virtual, eu quero desejar uma boa semana. Muito obrigado. Tchau!